Ô, Clau, deixa eu voltar um pouquinho agora, até porque é uma curiosidade e essa informação não é só para mim, ela vai transcender aí. Vamos do começo, né? Tá. O Thor é filho único? Sou sim filho único. E uma das vantagens de ser filho único é que quando eu tenho uma ideia na cabeça, os meus pais têm tempo para ouvi-las. Você sabe que eu fui filho único até os meus 15 anos, né? Aí Sim. depois dos 15, daí Deus me deu de presente a Ellen, minha irmã, que tá aqui na live também, aqui, quero mandar um beijo para ela. Ô Thor e Clau, vamos lá. O diagnóstico, os primeiros traços, assim, quando é que vocês notaram, identificaram alguma coisa, não vou dizer diferente, não sei se eu posso dizer diferente. É diferente. Tá? Assim, e eu quero fazer um disclaimer também, tá, Clau? Eu não me preparei teoricamente, vamos construir junto isso. E eu digo isso justamente porque a internet, ela é uma ciência do bem e do mal. Tem muitas pessoas que aproveitam o conteúdo para aquilo que é bem, mas tem pessoas que às vezes que estão antenadas para esperar um furo, algo que talvez a gente possa falar sem conhecimento, para depois aí se transformar num pequeno corte. Franklin fala isso e aquilo. Então, assim, um disclaimer, porque a gente não tem conhecimento técnico. E eu acho que é até legal a gente não ter, porque a gente vai fazer perguntas que para nós mas eu acho que o barato, né, dessa situação é nós não estamos aqui fazendo um depoimento científico. Exatamente. Né? Assim, eu quero Exatamente, Franklin. Como se diz calma em africano? Shuare, meu amigo. Shuare. Então, o que eu Easy. digo... Be cool. O que eu digo é que eu sou uma representante de muitos universos, né? Eu não sou a única mãe de uma criança autista. Existem outras. Quando eu me convido, por exemplo, eu digo... a sua prima, não é? Tá aqui, tá Né? ligadona aqui. Diz que quer os teus livros, tá? Pra levar pro Lucas. Aí sim. Que legal. Quando eu digo que eu sou um instrumento desse universo e a gente empresta a nossa história, que é nossa. Sim. Né? Que aconteceu nesse molde, desse jeito. Tem outras histórias muito semelhantes, mas com algumas particularidades que pertencem àquela família. Né? Então, assim, quando eu venho para um lugar como esse, eu sempre digo, eu estou falando do autismo a partir da nossa história. A partir da sua experiência. Da nossa vivência. Sim. Mas tem muitas coisas semelhantes, muitas coisas, né? O início do pensar diagnóstico é muito semelhante, porque assim, o Thorzinho era uma criança. Com 1 ano e 6 meses, a gente voltou de Dubai pela primeira vez para fazer aquela final de ano, férias de final de ano, e eu já vim com uma grande pulga atrás da orelha. E eu sempre digo assim, mãe com pulga atrás da orelha pode investigar, né? Porque a mãe, geralmente, é aquela pessoa que é muito honesta em relação àquilo que ela vê e que ela sente. E, geralmente, nessa fase, a gente fala das coisas bonitas, né? Do que a criança está fazendo, que está mexendo, que está falando, que está contando, que está falando inglês e nananana. Quando eu vejo que alguma coisa não está legal naquele universo, preste atenção, né? Aí fica um recado. E a mãe sente, né? Para as pediatras, para neuropediatras. Se uma mãe chega dizendo que tem alguma coisa diferente nesse universo, por favor, né? No mínimo, investiguem. No mínimo, preste atenção. Então, eu trouxe essa informação para a pediatra do Thor na época e disse, estou preocupada. Ele parece não me escutar. Ele parece não ouvir o que eu estou falando. Parece que ele não atende quando eu chamo. Ele me usa como instrumento de comunicação. Então, assim, o Thorzinho pegava pela mão, colocava na frente na época, aparelho de DVD, como se dissesse, troca aí o meu filme que esse acabou, né? Ele não compartilhava atenção de olhar. Quando a gente fala... Isso é muito comum, que a gente tá com uma criança, a gente fala, olha ali o uau, filho. A criança de imediato olha e procura. O Thor não fazia esse movimento, né? Não estava desenvolvendo a linguagem ainda. E eu trouxe, a pediatra na época falou, Cláudia, que grande besteira, estou te olhando aqui, pesquisando já sobre autismo e sobre surdez. E era aquilo que eu estava fazendo, na verdade. Quando eu compartilhei aquilo, não era essa resposta que eu estava esperando que dissesse alguma coisa, tipo... não, isso aqui é assim por conta disso, ou isso aqui está acontecendo por conta daquilo, né? Mas não... que fosse desconsiderada a minha fala. Ela falou, olha, vamos esperar até 2 anos, se nada mudar, a gente investiga mais a fundo. Nessa mesma época, a gente foi num outro pediatra, em Florianópolis. Eu falei, vamos procurar um outro profissional que não nos conheça, não saiba a nossa história e que não tenha nenhuma relação de afeto, que possa nos dizer muito claramente que tem alguma coisa que não está legal. Queira agradar.
né? Que às vezes, de repente, a relação ali pode ser mais difícil e tal, Pode e interferir. poderia ter nos impedido disso. Ele falou a mesma coisa. Falou, não, poxa, tô vendo a criança brincando aqui, tal, deve ser só a falta de estímulo, que também caberia, porque a gente estava num outro país, longe de família, longe de amigos e tal. Eu falei, pode caber essa informação também, né? A falta de estímulo. Eu falei, ok. Vou tirar a anteninha da preocupação, vamos voltar e esperar os 2 anos chegarem. Né? E os 2 anos chegou, né? E nada mudou. Então, assim, ele não tinha uma linguagem, não desenvolveu nada, ele falava coisas muito específicas que não faziam parte do desenvolvimento infantil. Ele, toda vez que via o número 4, ele falava 4. Quando ele via o elefante, ele falava ti, porque a gente dizia elefante. K para vaca. Mas isso não faz parte do desenvolvimento infantil. A criança, quando começa a falar, ela fala mamãe, papá, dá, esse, não, Isso. né? E ficou muito diferente e ficou muito marcado a dificuldade de interação social, principalmente com crianças da mesma idade. Porque a gente morava num prédio que no final de tarde as crianças se reuniam na parte térrea do prédio para brincar. E a gente levava o Thorzinho, ele sempre se esquivava daquela relação. Ele sempre se afastava das crianças da mesma idade. Olha só. Muito interessante. Mas com a gente era afetuoso, era carinhoso, brincava, dormia no colo embalado com muito afeto, comia de tudo. Eu falei, Rafa, e coitadinho do Rafa, né? Rafa, tem alguma coisa errada. Rafa, tem alguma coisa errada. Rafa, a gente precisa investigar. Rafa, a gente precisa ver. Eu falei tanto para essa criatura que a gente precisava ver, que ele falou, um dia ele foi trabalhar, escutou na rádio uma descrição de uma médica neuropsicopediatra, com um monte de especialidades, a médica era indiana, ele falou, não, marquei consulta porque, Pronto. querida, deu, né? Deu, agora tu vais ouvir que tá tudo bem e parar de me incomodar, basicamente era essa a situação. E a gente foi pra consulta, o Thorzinho foi. 2 aninhos. 2 anos e 4 meses. Thorzinho foi, fez a investigação e ela tentou fazer uma avaliação, claro, em inglês, tinham outras questões assim que dificultavam um pouco do processo da avaliação, porque não falava a mesma língua, ela pediu uma coisa em inglês, enfim. Mas ela conseguiu fazer uma avaliação. Isso do aqui Thor. no Brasil, Cláudio? Ou lá em Dubai? Lá em Dubai. Lá em Dubai. Quando a gente morava lá. Tá. E daí, quando terminou a avaliação, ele estava super impaciente, irritado, cansado, assim, eu estava em pé. Como nós estivéssemos aqui, a médica aqui na minha frente, tá, Amanda? O Rafa sentadinho aqui, e eu em pé já, porque essa altura ele estava super cansado. E eu falei, Rafa, pelo amor de Deus, deixa essa médica parar de enrolar e nos diga logo o que ela viu. E ela terminou a consulta dizendo, seu filho é autista. E o Rafa, que não estava esperando aquela informação, ele congelou, Franklin, sabe? Ele congelou e ele olhou pra mim, assim, quando ele me olhou, o Rafa não tinha cor, o Rafa tava com a boca roxa e ele tava travado, assim, porque ele disse, cara, ela disse que ele é autista? E daí, qualquer coisa que ela falou depois disso, a gente não lembra, nem eu lembro, nem o Rafa lembra. Colou as placas ali na hora. Nem eu. Nem tudo, ó. E ela falou mais um monte de coisa. Eu sei que a gente saiu do consultório, assim, a gente perdeu o rumo. A gente chegou no carro, colocou o Thorzinho sentado ali na cadeirinha, que na época cabia, né? Sentou o Rafa no motorista, eu no carona, a gente se olhou. E a gente chorou o choro mais doído das nossas vidas, assim, em parceria, juntos, né? Pela mesma razão, assim. Porque a gente não chorou pelo diagnóstico, Franklin nem Amanda, não foi isso. A gente chorou porque a gente projetou o futuro. Entendi. Como é que vai ser? Como é que eu vou falar isso para a família? Será que os amigos os filhos dos nossos amigos vão querer continuar serem amigos do nosso filho? Como é que vai ser a professora? Quem vai ser a professora? Vai casar? Vai fazer faculdade? Um filme passou ali Mas assim, uma projeção louca. E eu imagino na época, né? Exatamente, né? Então, assim, eu lembro quando a gente voltou e que a gente contou para a família, a gente reuniu, né, meus pais, depois os pais do Rafa, a família do Rafa, e a gente fez a mesma atitude nos dois lados, mas eu lembro de ter falado isso para o meu pai, e ter, olha, a gente voltou mais cedo dessa vez, porque a gente foi para São Paulo, a gente fez uma consulta, a gente tem um diagnóstico do Thor, de que o Thor é autista. E eu lembro do meu pai chorando muito, porque naquela época ele não tinha referência alguma do que era autismo. Né? Mas hoje,
lá no clube do Lions, trabalha honestamente com isso. Né? E hoje ele é a referência para os amigos do que é ser avô de uma criança autista. Mas ele não tinha na época, então ele nem sabia. Por isso que foi mais difícil, né? Porque você não tinha uma referência, não tinha um Exato. parâmetro. Hoje, Ô, Cláudio, né? só um parênteses, né? A nega, chama ela de nega, né? A Ana, e a gente vivenciou isso aí na época, e ela levava o Lucas no pediatra, e ela, como mãe, também já tinha sentido que alguma coisa estava estranha, né? E o pediatra falou assim, só não faltou chamar ela de louca. Mãe, você está procurando chifre na cabeça do cavalo, tá? E a gente está aqui para respeitar, é médico, né? Nós não somos médicos, somos leigos, mas eu imagino quantas pessoas que estejam nos assistindo, que talvez esteja passando por um momento assim, tá lá com uma pulguinha atrás da orelha, tá lá com uma desconfiança, muita coisa na internet. Cláudio, como essa mãe deve se portar diante de uma suspeita, diante de um detalhe que parece que algo não está como deveria ser? Né? Como lidar com a pulguinha? Eu sempre vou dizer a mesma coisa, tá, Franklin? Se tem alguma coisa que te faz pensar que existe alguma coisa no teu filho, né, que não está normal, procura ajuda. Procura quem? Procura o pediatra. Não foi suficiente, a não te pulga convenceu existe, e não te convenceu daquilo? Procura um neuropediatra. Sempre. Porque assim, eu sempre digo, quando a gente faz palestra, quando a gente conversa com os pais, digo, o tempo é o nosso grande aliado, mas o nosso grande inimigo. Aquilo que a gente deixa de fazer tem uma consequência lá na frente. Então, eu sempre digo assim, percebeu? Tem alguma coisa que não está legal? Tu achas mesmo que tem alguma coisa ali que precisa ser investigada? Investiga. Porque se tu investigares e o médico dizer, não, a gente investigou, a gente pesquisou, a gente avaliou e a gente não percebe nada, vida que segue. Agora, se tu levou essa informação e ele disse, realmente faz sentido tu estares aqui, tu ganha um tempo. Porque assim, 1, 2, 3 anos nessa demora tem um efeito. Sim, né? sim. De estimulação. No resultado, né? É lógico. Impacta no resultado. E para todos. Para a criança, para a família, para a escola, para os amigos, para todo mundo. Eu fico muito sentida, não sei se essa é a melhor definição, mas quando uma mãe demora e briga e duela muito com esse processo diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele é muito doído. Mas ele é determinante. Ele é necessário, porque é a partir dele que tu segue o teu caminho.